Boa noite a todos. A graça e a paz. Vocês estão bem, gente? Estão bem? Vocês acham que eu estou bem? Eu vou compartilhar alguma coisa aqui com vocês antes de a gente começar. Hoje pela manhã, até eu peguei esse microfone, gente. Eu segurei ele com tanta força, acho que eu fiquei aqui quase uma hora. Acabou o culto, eu estava com o braço tão enrijecido que eu passei a tarde inteira com dor no braço de tão forte que eu peguei. Eu te entendo, viu, Daiane? Glória a Deus pela sua vida. Mas glória a Deus, vamos lá. Pessoal, sempre quando eu sou desafiado para compartilhar algum tipo de palavra com a igreja, eu sempre tento avaliar o momento que a igreja tem vivido, né? Sempre a gente tenta avaliar. E se vocês forem fazer uma investigação do que está acontecendo aqui na igreja, até a semana passada a gente estava ministrando sobre o quê? Testemunho de Cristo, certo? A pastora Esther, ela falou da grande comissão. O pastor Fabiano, ele falou a respeito do nosso testemunho como um poder de influência, que a gente usar o nosso testemunho, aquilo que o Senhor fez na nossa vida para influenciar as pessoas, né? O pastor Diego, ele falou que a gente tem um chamado, né? O nosso grande chamado do ID. E quando esse tipo de palavra vem, esse tipo de palavra, ele vai falar a respeito de responsabilidade, certo ou não? Para você ir influenciar a vida de alguém, ministrar o evangelho, gastar tempo com aquela pessoa, isso entra no contexto de responsabilidade. Só que eu percebo uma coisa: quando entra nesse ambiente da responsabilidade, a nossa receptividade em relação a essa palavra, ela é menor, certo? Quem aqui gosta de comissões, gente? Quem aqui vem para uma igreja, geralmente a gente vem na perspectiva de receber uma palavra de direção, uma palavra de bênção, né? Uma revelação do Senhor. Isso é importante, isso é bênção, isso pode acontecer. Mas quando palavras de responsabilidade são nos propostas, a nossa receptividade ela é menor. Por quê, gente? Vocês têm alguma ideia aí ou não? Porque essas palavras de responsabilidade vai fazer com que, a Daiane falou muito bem, a gente saia do nosso ambiente confortável, a gente desenvolva a responsabilidade, a gente entende que tudo que está fora do lugar é nossa responsabilidade. Então, eu vou ter que ir, eu vou ter que gastar o meu tempo, o meu recurso. E nem sempre isso se encaixa naquilo que a gente espera do Senhor. Beleza, gente? Deu para entender? Antes de eu entrar na palavra propriamente dita, eu quero compartilhar algo bem rapidinho com vocês, que está lá no livro de Mateus, a partir do versículo 24, vai dizer que os fariseus ouviram que Jesus tinha deixado os saduceus sem palavras, né? E aí um mestre da lei, ele levanta um questionamento para colocar Jesus à prova, e ele vai falar da seguinte forma: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe asseverou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes 2 mandamentos estão sujeitos todas as leis e os profetas. Amém? Quem ama aqui a Deus sobre todas as coisas, gente? Pode levantar a mão aí. São 8 pessoas? Misericórdia. Amém? Então quando a gente se posiciona com Cristo, a gente tem de falar que a gente ama a Deus sobre todas as coisas. A gente sabe que isso é um mandamento básico, o primeiro mandamento, inclusive. Mas parece que para Jesus, quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, o segundo mandamento ele passa a se tornar natural, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, quando se espera disso da igreja, uma palavra de responsabilidade é vinda, a nossa receptividade devia ser bem melhor, né? Amamos a Deus sobre todas as coisas, então eu entendo que eu sou responsável por tudo aquilo que está fora do lugar. Então, naturalmente, quando viesse uma palavra de responsabilidade da grande comissão, do ID, de pregar o evangelho, de fazer discípulos, não, isso aí eu tô em dia. Isso é característico na minha vida, isso é uma verdade na minha vida. Então, hoje, o grande objetivo dessa mensagem é te fazer a rever se realmente a gente ama a Deus sobre todas as coisas. E aí você pode estar pensando:
Palavra forte, né? Eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia. Lá no livro de 1 João, capítulo 2, a partir do verso 15. Pedrão, estamos ok? Quem está com Bíblia aí, quiser acompanhar, vou esperar mais um pouquinho. 1 João, capítulo 2, a partir do verso 15. Rodrigão. Amém. Palavra de Deus, lá no livro de 1 João, capítulo 2, a partir do verso 15, vai falar da seguinte forma: Não ameis o mundo, e nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como seus prazeres. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém? Cutuca o cara que está do teu lado e fala: não ameis o mundo, e nem o que nele existe. Olha só, a palavra de Deus é muito clara para a gente não amar o mundo e nem o que nele existe, pois tudo que há no mundo, né, a paixão dos olhos, a cobiça, a ostentação, ela não provém do Pai, mas do mundo, né? E aí eu vou tentar hoje, de uma forma bem objetiva, explicar para você o que significa amor ao mundo, né? O tema da mensagem hoje é não ameis o mundo. Então eu vou tentar explicar de uma forma para vocês o que é esse amor ao mundo e as coisas do mundo. Se você for procurar o significado da palavra mundo no dicionário, vai estar relacionado a planetas. Você entra lá no Google e procura lá significado de mundo, vai estar lá planetas, astros, Via Láctea, tudo isso relacionado ao mundo. Mas quando a palavra de Deus fala a respeito de mundo, vai falar a respeito de mundo, vai falar a respeito de um sistema. Não é um sistema galáctico, tá? É um sistema. E esse sistema, ele possui valores que norteiam esse sistema, né? E eu quero falar a respeito de alguns desses valores. Por exemplo, riqueza, poder, status, ambição pessoal, prazeres, vingança. Isso, desde muito cedo, a gente é exposto a esse tipo de valores, né? A palavra de Deus, no mesmo livro de 1 João, vai dizer que o mundo jaz no maligno. O que é o mundo jaz no maligno, gente? Esse sistema, ele é um sistema caído, onde os valores que são a base, a estrutura, eles são valores caídos. Eles são valores que estimulam o ser humano a desenvolver riqueza, poder, status, né? E onde começa, onde são criados, onde são formados os nossos valores, gente? Vocês têm ideia? Aonde que a gente desenvolve os nossos valores? Por onde? Quem? Por meio de socialização. Desde muito pequeno, né? O meio onde a gente vive, a gente é apresentado os valores desse mundo. Quem que teve lar cristão, gente? Quem que nasceu aqui em lar cristão desde criança? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então talvez você não vale que você estava cedo, Pedro. Você contou de cedo. Então talvez você tenha sido exposto desde muito pequeno a um conjunto de valores diferente dos que, por exemplo, eu fui apresentado e a maioria de nós, né? Desde muito cedo a gente valorizava mais, até dentro da nossa casa a gente era estimulado a ter, a ser, a buscar uma posição, ambições pessoal, poder, riqueza. Isso era natural. A gente é impulsionado e movido nessa direção. Certo, gente? Vocês se identificam com isso? No meio que eu vivi, ainda mais foi um meio que, né, a minha infância foi uma infância um pouco mais difícil. Então a gente via as coisas que saltavam aos nossos olhos e eu falava: o dia que eu conquistar aquilo, eu vou ser uma pessoa realizada. E a gente desenvolve isso. Por exemplo, vamos lá, vamos exemplificar isso aqui. Como que a gente caracteriza quando uma pessoa venceu na vida, gente?
Agora vocês podem participar, e vocês estão liberados hoje, que o pastor não está aqui, então está tudo liberado. Mentira, tô brincando. Caracteriza uma pessoa que venceu na vida. Pode falar em voz alta aí. Dinheiro, boa, o que mais? Família estruturada, ótimo, o que mais? Vamos, gente. Posição, profissão, né? A gente olha no Instagram e vê o fulano, um médico, um cara, nada contra médico, gente, pelo amor de Deus. Um cara bem estruturado, um cara com uma família linda, e a gente olha e fala, cara, esse cara é uma referência, ele é um padrão, ele é um modelo. E a gente tenta, de alguma forma, imitar aquilo, trazer aquilo como uma verdade absoluta, e a gente repete aquilo na nossa vida. A gente acha que quanto mais coisas nós tivermos, menos falta a gente vai ter. E a gente desenvolve isso na vida, né? Gente. A minha mãe olhava para o... Eu tinha um amigo chamado Alex. Minha mãe está aqui, ela vai poder confirmar. E esse amigo Alex, ele era mais estudioso, né? E eu não gostava muito de estudar. E ela via um modelo, um padrão, e falava, você tem que ser como ele, né? Isso aí a gente desenvolve muito. Né? Meio de socialização, a gente é estimulado a esse contexto, a gente é caracterizado por aquilo que a gente tem. As pessoas olham e falam, não, aquela pessoa ela é feliz porque ela conquistou isso, isso e aquilo. Né? Ela conseguiu determinada posição na sociedade, ela tem uma posição de visibilidade, ela alcançou aquilo que a gente idealiza como o máximo que se pode buscar. Vocês estão entendendo, gente? Então, esse é um padrão de sucesso segundo o mundo, certo? Por que é um padrão de sucesso segundo os valores do mundo? Porque a base disso, o alicerce disso, está fundamentado em ter, em quem você é, numa posição, num status. Então, isso é um padrão, um valor mundano. Alguns critérios mundanos, eles estão muito enraizados dentro do meu e do teu coração. E aí eu queria pedir para o Pedro passar lá em Colossenses. Pode passar? Aí. A palavra lá em Colossenses vai dizer, tende cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Então, o objetivo do falso ensino é sempre te submeter a um jugo de escravidão. Quando você está debaixo de um falso ensino, você fica com uma mentalidade presa àquilo, né? Então, vocês já ouviram falar, quem aqui já ouviu falar do hedonismo, gente? Hedonismo, alguém já ouviu falar? O que é o hedonismo? O hedonismo foi criado na Grécia por volta do ano de 435 a 335 a.C. Era uma doutrina ética e filosófica surgida na antiguidade e que defendia a busca pelo prazer como finalidade última da vida a ser alcançada pelo ser humano. Então era um estímulo a você buscar o prazer, né, como finalidade última, aquele objetivo final, né? E talvez a partir daí o ser humano ele desenvolveu muitas outras filosofias com valores mundanos e que estão muitas vezes dentro das nossas igrejas nos estimulando a ter, a conquistar. Por exemplo, gente, uma palavra da oferta, uma simples palavra da oferta. Eu posso te fazer, vem, dá tudo que você tem para que você receba do Senhor. Na realidade, aquilo é um estímulo à ganância, certo? Então hoje, a gente está vendo que a sociedade, ela está cheia dessas filosofias, né? Por exemplo, quem que você segue no Instagram, gente? Né? Que tipo de estímulo as pessoas que você segue hoje trazem sobre a tua vida? Você idealiza um ser ideal naquelas pessoas a qual você segue, e muitas vezes você desenvolve um sentimento de querer copiar e achar que aquela pessoa é plena, satisfeita. Por quê, gente? O valor mundano é a base daquilo que você entende. E aí eu queria compartilhar com vocês um personagem bíblico, falar a respeito dele,
que foi um cara que ele desfrutou e experimentou o prazer nas suas maiores densidades, né? A Bíblia, inclusive, vai falar que ele foi a pessoa mais sábia que habitou sobre a terra. De quem que eu estou falando? Salomão. Vou até abrir lá para ficar mais claro. Se você quiser abrir tua Bíblia, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 2. Gente, o capítulo 2 fica de lição para casa, para depois você ler. O título na minha Bíblia vai dizer que o prazer não faz ninguém feliz. Tá? E se você for ler Eclesiastes, o capítulo 2 inteiro, Salomão ele vai falar a respeito dos seus grandes feitos, de tudo aquilo que ele tinha experimentado, de tudo aquilo que ele tinha conquistado. Por exemplo, no verso 8, a parte B, ele vai falar da seguinte forma: experimentei os maiores prazeres que um ser humano pode experimentar. Olha que loucura! Aquele cara, ele tinha experimentado o prazer nas maiores densidades já imagináveis, né? Ele tinha se servido de um harém com 700 mulheres. Olha só. Ele tinha uma quantidade de ouro e prata que nenhum outro rei antecessor dele tinha. Ele tinha tanto gado, tanto animal, que era a ponto de ser incontáveis. Ele tinha experimentado o prazer nas suas maiores densidades, sim ou não? Olha o que fala o verso 10. Tudo quanto os meus olhos e o meu corpo desejaram, não lhes neguei nada. Já imaginou, gente? Tudo que teus olhos, vamos aí, vamos fantasiar algo aqui. Tudo aquilo que está no teu coração, todos os teus desejos. Hoje, se aparecesse alguém aqui que pudesse falar assim, ó, todos os desejos do teu coração vão ser satisfeitos na noite de hoje. Imagina aí, fantasia aí. E aí, você experimentasse nas maiores densidades o prazer, aquilo que o dinheiro, aquilo que a fama, aquilo que os valores do mundo vão falar que é bom, serem visíveis e experimentáveis na tua vida. Imagina aí. Imaginou? Só que agora tem um verso que me assusta bastante. O verso de número 11, eu quero ler com vocês. E o mesmo Salomão, depois de no 10, ele dizer que ele experimentou de tudo quanto seus olhos e seu corpo desejaram. No verso 11 ele vai falar da seguinte forma: contudo, no momento em que passei a examinar tudo que minhas mãos haviam produzido, e o trabalho que eu tanto me esforçava com alegria para realizar, compreendi que, na verdade, tudo não passava de vaidade. Complicou. Um inútil e enorme vazio, como correr atrás do vento. Ou seja, não há qualquer valor real, nada de útil em tudo que se faz debaixo do sol. Então, um homem que tinha tido tudo aquilo que eu e você pudéssemos imaginar, depois de ter experimentado tudo isso no fim da sua vida, ele fala, ó, a partir do momento que eu passei a analisar todas essas coisas, eu percebi que isso é tudo uma vaidade. É como correr atrás do vento. E aí, gente, as coisas começam a complicar. As palavras, elas param de se encaixar dentro das nossas perspectivas. E eu queria ler uma coisa aqui com vocês. E por que, gente, que Salomão ele tem esse cair em si? Porque toda conquista traz um senso de satisfação momentâneo, porque a consistência da nossa existência não está nas coisas que conquistamos e guardamos em celeiro. A consistência da nossa vida depende dos conteúdos interiores, das riquezas da nossa alma. Amém? Quem aqui já comprou algo que gostaria assim, que sonhou, idealizou durante muito tempo? Quem aqui já conquistou? É gostoso, gente? Maravilhoso, né? Eu lembro a primeira vez que eu comprei um carro 0 km. Eu ansiava, meu Deus, o dia que eu comprar um carro, eu vou ser a pessoa mais plena, mais satisfeita, mais abençoada da vida. E aí eu tive o prazer, né, de comprar um carro.
Por volta de uns 4 meses depois, eu estou com o celular lá em casa. Meu celular estava aberto. Pergunta o que eu estava vendo. Carro. Opa! Mas não era um sonho eu ter aquele carro? Era. Mas as coisas desse mundo, elas têm um curto espaço de satisfação dentro do meu e do teu coração. Então, Satanás sabe que enquanto ele te manter ocupado, buscando as coisas desse mundo, aquilo que realmente é importante jamais vai ser alcançado. E hoje eu percebo como nós, dentro das igrejas, estamos alienados, buscando os valores do mundo, em contrapartida daquilo que o Senhor gostaríamos que a gente estivesse buscando. E eu te convido aí a fazer uma autorreflexão. Será que os nossos valores eles não têm sido invertidos? Será que o nosso propósito de busca não tem sido equivocado, gente? O que vocês acham? Jamais as coisas desse mundo elas vão suprir aquilo que só o Senhor pode suprir. Sabe esse buraco existencial? Que só o Espírito Santo da verdade pode suprir? Jamais coisa alguma pode suprir. Só que aí eu me converto. Quem aqui se converteu, gente? Glória a Deus. A gente se converteu. Nosso espírito foi recriado. Somos uma nova criatura, as coisas antigas se passaram, e isso que tudo se faz novo, certo? E o nosso conjunto de valores, eles são ressignificados no momento da conversão, sim ou não? Hã? São? Não. Eu me converti, mas o meu conjunto de valores, eles continuam os mesmos. Certo? E eu vou falar para vocês como que aconteceu na minha vida pessoal esse momento. Eu no ano de 2013 tive uma experiência com Deus dentro de uma casa de recuperação em Curitiba. E aceitei Jesus, tive uma experiência de ruptura, o Espírito Santo passou a habitar em mim. No ano de 2014 eu saí dessa casa de recuperação e vim para dentro de uma igreja. Certo? E aí comecei a desenvolver um relacionamento com Deus. Mas o meu conjunto de valores, ele levava em consideração o ter, o ser, aquilo que a gente foi apresentado no começo da ministração. Então eu tinha aquilo como base, e a partir de então eu comecei a desenvolver um relacionamento com Deus, na perspectiva de que agora Ele realizasse todos os anseios, todos os desejos e toda a satisfação que o meu coração ansiava. Certo? Eu não tinha reconfigurado os meus valores, eu não tinha trazido um novo significado ao meu conjunto principiológico. E aí, irmãos, no ano de 2015, por volta do mês de janeiro, fevereiro, não mais, né? Abril de 2015, a Nicole falou que não lembra. Eu passei pelo meu maior tempo de escassez financeira. Fiquei desempregado, gente. E aí logo a reserva que eu tinha, ela acabou. E eu comecei a passar realmente dificuldade. Só que eu tinha uma verdade absoluta na minha vida. Eu falei que quando eu me convertesse, eu tinha uma absoluta certeza que eu ficaria rico. Quem é que se converteu achou que ia ficar rico? Você se converteu? Eu tinha uma certeza absoluta, gente, que em pouco tempo eu estava servindo o Deus do ouro e da prata, porque você nasceu para ser cabeça e não cauda, e blá blá blá, a gente ouvia essas coisas. E eu falei, agora eu vou me tornar a pessoa mais rica de Arapongas, né? Vou ficar playboy. E aí, gente, aconteceu que no ano de 2015 eu não tinha dinheiro para comprar um iogurte para os meus 2 filhos pequenos. E aí eu recebi uma oferta de alguns irmãos dentro dessa igreja, eles se reuniram, perceberam que a gente estava passando dificuldade. E falaram, Fábio, a gente levantou uma oferta para você fazer uma compra e tal. E aí eu fiquei extremamente envergonhado. Fui para o culto chorando. Pai, o que está acontecendo? Uma hora dessa era para mim estar voando. Era para mim estar playboy. O que está acontecendo? E eu ouvi claramente a voz do Senhor falando assim, filho, essas coisas foi você que idealizou. Eu nunca tive preocupado com isso. Eu quero o teu coração. E aí, meu irmão, eu falei, coração, Senhor? Não dá para nós trocar o coração por R$1 milhão, alguma coisa do gênero? Alguma provisão? Qualquer coisa similar a isso? E aí, logo na sequência, o Senhor nos deu uma direção para mim e para a Nicole, que é minha esposa, para a gente começar a desenvolver um trabalho com moradores de rua, gente. Imagina vocês,
Um cara que pensou que ia ficar rico servindo ao Senhor. O Senhor dá uma clara direção para desenvolver um trabalho com moradores de rua. Eu falei, o Senhor só pode estar de brincadeira comigo. O que esses moradores de rua vão poder acrescentar na minha vida? O que esses caras vão poder, né, me reconhecer, me enaltecer, massagear o meu ego e tudo mais? E aí o Senhor deu uma clara direção. E aí meu coração começou a arder de amor pelos caras, né, de responsabilidade, de falar, vai. E eu fiquei com aquilo muito enraizado, e a partir de então a gente começou a desenvolver um trabalho com moradores de rua, evangelismo, internação, alimento, levantava recursos, cobertores, e eu comecei a ter esse relacionamento com esses caras. E aí um dia eu fui questionar, mas Senhor, Pai, qual que é o objetivo? O objetivo é realmente reconfigurar o teu conjunto de valores. Aí eu passei a valorizar aquilo que eu não valorizava. Eu comecei a desconstruir aquilo que eu tinha construído e construir aquilo segundo o coração de Deus. Então eu fiquei na rua por volta de 5 anos trabalhando com esses caras. E aí então veio o projeto APA, né? Projeto hoje que a gente trabalha com por volta de 70, Mike. Hoje tem por volta de 70 homens trabalhando a questão da dependência química alcoólica. Foi daí que eu parei como homem de rua e a gente deu atenção só para o projeto. Então, gente, muitos dos meus valores hoje que eu tenho como base, como ponto de partida, eles foram reconfigurados durante o tempo que eu fiquei na rua. Eu via cada cena, gente, filho de pastor. A gente via homens de Deus que já tinham tido experiências muito grandes com o Senhor ali, marginalizados, drogados, dias sem banho. E aí o Senhor começou a gerar no meu coração um senso de responsabilidade. Falar, filho, você não pode mais se relacionar comigo na perspectiva de que coisas boas te aconteçam e coisas ruins não te aconteçam. Eu quero que através da tua vida você se coloque num ambiente de estender a mão, de ser um suporte para essas pessoas. E aí, gente, aquilo que trazia sentido para mim começou a passar a ser outras coisas. Eu comecei a valorizar aquilo que eu jamais imaginaria. E o Senhor começou a reconfigurar o meu conjunto de valores. Então, talvez aí, no teu interior, você está olhando e falando, Fábio, eu acho que você está se contradizendo. Você deve estar aí de brincadeira, porque eu te vi chegando de carro aí, né? E você está com uma roupa e, né, um relógio no pulso. E talvez isso não é amar o mundo. Isso não sinaliza uma devoção às coisas dessa terra? E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, gente. Vocês acham que para o discípulo de Jesus é proibido ter os celeiros cheios? Sim ou não? Claro que não. Desde que a sua alma não esteja vazia. Porque a palavra de Deus, quando fala não ameis o mundo, amar o mundo significa prestar adoração ou se submeter a um senhorio. Quando eu amo o mundo e as coisas desse mundo, eu vou dar o meu melhor para aquilo, certo? Aquilo vai ser o meu grande objetivo. E a palavra de Deus é muito clara de dizer que ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon. O que é Mamon? Mamon é dinheiro elevado na categoria de um Deus. Se vocês forem ler a Bíblia Sagrada, a única coisa que o Senhor chama de Senhor é dinheiro. Por quê? Porque ele tem um potencial de nos escravizar, de fazer com que a gente traga significado de vida e a gente gaste nosso tempo, as nossas forças e tudo que a gente tem de melhor para a gente construir, porque a gente acha que a partir do momento que eu vou ser realizado, vou ser pleno, vou ser satisfeito. E aí talvez você construa a tua vida durante vários anos e aí você consiga aquilo que tanto você sonhou e você percebe que você construiu nada. Você correu atrás do vento. E aí é tudo aquilo que precisava ser valorizado, tudo aquilo que você negligenciou para conquistar aquelas coisas, vão fazer falta lá na frente. Olha só, gente. Vocês estão entendendo? Isso é muito sério.
Hoje eu tenho percebido de como as pessoas elas têm entrado para dentro das igrejas e elas não têm desconstruído o seu conjunto de valores e elas estão se relacionando com Deus na perspectiva de serem abençoados. Você vai ser abençoado, gente. Isso é uma naturalidade. Mas o teu coração não pode estar nas coisas desse mundo. Porque senão isso mostra o teu anseio, né? A Bíblia vai falar que eu e você, a gente é peregrino. O peregrino está nessa terra de passagem. Então a gente não se preocupa com o que vai ficar aqui. Certo? Nosso objetivo, né? Pensai-vos nas coisas do alto. Será que eu e você, a gente tem pensado nas coisas do alto, gente? Será que o nosso ponto de partida, que são nossos valores, os valores são o ponto de partida. Bill Johnson vai falar que os nossos comportamentos, eles comprovam as nossas crenças. Tudo aquilo que é característico nosso, ele vai ser exteriorizado em atitudes. Então, quanto que da palavra de Deus foi moldado dentro do teu coração a ponto de aquilo afetar a maneira como você enxerga as pessoas miseráveis e dependentes de uma carência, que estão carentes, que estão dependendo de uma oração, de uma restauração à sua volta. A palavra de Deus vai dizer que a mãe de Tiago e de João chegaram para Jesus e disseram: mestre, gostaria de lhe fazer um pedido. E Jesus falou: pois bem, faça. Eu gostaria que esses meus 2 filhos, na tua glória, um não se assentasse do lado direito e um do lado esquerdo. E aí Jesus fala o que para ela? Não sabes o que pede. Por que Jesus fala que não sabes o que pede? Jesus desmascara uma intenção equivocada, né? Nenhuma intenção, uma construção equivocada a respeito do reino de Deus. Quando ela faz esse pedido ao Senhor, o que ela estava levando em conta? Visibilidade, status, aparência. E aí Jesus desconstrói um valor mundano e fala na sequência, falou: aquele que quer ser grande no reino dos céus, ele seja aquele que serve. Talvez hoje o Senhor está te convidando a rever alguns valores. Quando eu perguntei para você se você realmente amava Deus sobre todas as coisas, você, sem titubear, falou que amava. E aí, na sequência, eu trouxe uma palavra de amor ao mundo e às coisas desse mundo. Porque as coisas desse mundo, ela pode trazer sentido para a nossa existência, e aí está o grande perigo. Eu posso me relacionar, inclusive, com Deus, para que os desejos e anseios do meu coração, eles sejam plenamente satisfeitos, gente. Isso é uma experiência horrorosa, muito pequena, né? O que tem sido o nosso alicerce, gente? O que tem nos movido em direção ao Senhor para essa busca? E aí, eu quero compartilhar com vocês as evidências de como muitas vezes eu e você, a gente tem sido guiados pelos valores do mundo. Primeira evidência, quando a nossa oração é baseada em provisões. Tiago 4:3 vai dizer: e quando pedes, não recebes, porque pedes maus, simplesmente para esbanjar em vossos deleites ou prazeres. Daí na continuação vai falar: adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Então, muitas vezes, eu confessei um pecado hoje cedo aqui, não sei se isso é pecado, mas hoje eu tenho uma dificuldade muito grande de orar pelo meu trabalho. A palavra de Deus, buscai, Mateus 6,33, vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas. Então, demais coisas está relacionado à provisão, gente. Isso é as demais coisas. Isso não é o nosso último, nosso ponto final. E muitas vezes a gente tem buscado as demais coisas como prioridade, esquecendo daquelas que realmente valem a pena, aquelas que realmente são relevantes. E hoje eu tenho muita dificuldade de orar em relação à provisão. Mas se hoje a tua oração se resume: Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abra as portas, que o Senhor abençoe meu trabalho, não é nada de errado nisso. Mas talvez vai evidenciar que ainda a gente tem um valor de que eu vou ser plenamente satisfeito e realizado
quanto mais coisas eu tiver. Oração, gente. Você viu que você viu o que Tiago, irmão de Jesus, fala? Não recebes porque vocês pedem mal, simplesmente para esbanjardes. Ou seja, recurso, presta bem atenção, que não tiver objetivo e finalidade no reino, ele não vai ser derramado, gente. Prosperidade tem que ter objetivo. Para que você quer ficar rico? Eu quero ficar rico para mim satisfazer os desejos do meu coração. Você não vai conquistar nunca a verdadeira riqueza. A partir do momento que você se coloca consciente do que as suas riquezas e aquilo que o Senhor te dá tem que estar disponível para você compartilhar, é reconfigurar num valor correto. Quem aqui, gente? Parábola do jovem rico, diz que o jovem chegou diante do Senhor: Pai, o que eu preciso, bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala o que para ele? Porque me chamas bom, né? E na continuação, ele vai falar o que para esse rapaz? Se você quer ser perfeito, vá e venda tudo, e dê. Jesus vem nesse púlpito hoje e fala para você: vá e venda tudo, e dê aos pobres, depois vem e me siga. Gente, não é duvidando da sua fé, mas poucos de nós teremos essa audácia. Isso é uma audácia, gente. A gente ter uma direção clara do Senhor, de buscar aquilo que realmente vale a pena, aquilo que nem prata, que nem ferrugem corrói, nem ladrões arrombam para roubar. Será que eu estou disposto a buscar isso de forma prioritária na minha vida? De isso ser o padrão, a base, a estrutura? A gente tem que rever muitas coisas. Segunda evidência de que estamos sendo guiados por valores mundanos, quando estamos enfeitiçados pelas vitrines dessa grande Babilônia. E aí vai falar a respeito de um consumismo exagerado, tentando suprir algo que somente o Senhor pode fazer. Consumismo, gente. A gente segue uma pessoa e a gente vê lá algo que essa pessoa usa. E a gente idealiza um modelo, falar que quando você tiver condições de comprar aquela bolsa, aquele carro, qualquer outra coisa que te estimule, você vai ser a pessoa mais satisfeita. E aí você gasta a tua vida. E aí você compra essa coisa. Só que essa coisa, ela não preenche esse buraco que você tem, existencial. E aí você idealiza outra coisa. Você olha para outra pessoa como referência. E aí também, depois de ter conquistado, você fala: meu Deus, isso aqui também não supriu. E aí você desenvolve um consumismo exagerado, tentando mostrar para as pessoas que você pode, né? Presta bem atenção, gente. Todo excesso vai sinalizar uma falta. Talvez hoje tudo aquilo que é excesso na nossa vida vai evidenciar alguma carência, alguma necessidade que a gente tem de afirmação, certo? Alguma necessidade que a gente tem de estar em evidência. E a gente desenvolve esses fatores mundanos como base da nossa peregrinação, até com Jesus. Esse consumismo aqui, meu Deus. Terceira evidência de como estamos sendo guiados por valores mundanos. Quando o critério que uso para medir a bênção do Senhor é um critério material. Lá no começo, o que a gente falou? A gente caracterizou uma pessoa que venceu na vida, como que era? Uma pessoa que construiu muitas coisas, que tem muitas posses, certo? Só que se nosso conjunto de valores não foi reconfigurado, a gente vai desenvolver esse mesmo critério até na bênção do Senhor. A gente vê ali o fulano chegando com um carrão, com uma família bonita, com filhos bem arrumados, né? A gente olha e fala: meu Deus, que família abençoada. A gente não fala assim, gente. Qual que é o critério? Aparência. É um critério visível aos nossos olhos. Mas só que a contraponto disso existe aquela senhorinha, aquela mulher guerreira, aquela mulher que durante toda a vida dela ela foi uma mulher de oração.
uma mulher que sempre tinha uma palavra, uma mulher que através da vida dela, vários casamentos foram restaurados, uma mulher que não perdia um culto, uma mulher intercessora, só que ela tem um grande problema. Essa mulher entra por aquela porta e ela vem com um vestidinho mais surradinho e ela desce ali na esquina de ônibus, e aí você olha e fala, aquela lá nem tanto, né, gente? Vocês estão entendendo como a gente é doente, gente? Que até o nosso critério de bênção na vida das pessoas é um critério material. A gente acha que tal pessoa, fulano ou beltrano, ele é mais ou menos abençoado por aquilo que ele tem, valor mundano como base, gente. Misericórdia. Será mesmo que aquela família é tudo aquilo que a gente enxerga? Será mesmo que um exemplo de fidelidade ao Senhor, de referência como uma mulher de Deus, não é aquela mulher que gastou a sua vida? Né? Quando a gente canta aquela música do Drops, estou gastando, não vou cantar porque eu sei que você cantou esses dias e te pegaram no teu pé, né? Rodrigão, deu de cantor aí, Pedro? Deu? Foi bem? Eu imagino. Vocês estão entendendo, gente? Esse não é o critério de bênção. Parece que para o mundo, para os valores do mundo, você é caracterizado por aquilo que você tem, certo? Mas parece que para Jesus é que tipo de pessoa que você se torna. Que tipo de pessoa eu e você temos se tornado? Que tipo de gente que a gente tem desenvolvido? A Bíblia me faz lembrar do exemplo de Dorcas. A palavra de Deus diz que Dorcas era dedicado a boas obras e a esmola. E aí, Dorcas morre. Certo? Dorcas morreu. E aí, as suas amigas, a maioria compostas de viúvas, que eram abençoadas pela vida daquela mulher, chegam diante de Pedro e pedem o quê? Para que Pedro ressuscitasse aquela mulher. Eu fico imaginando se eu e você, a gente morresse hoje. Será que alguém ia chegar lá e falar, Pai, em nome de Jesus, ressuscita esse maluco, aquele cara é um cara bom? Ou as pessoas iam dizer, já foi tarde, não foi relevante na vida de ninguém. Isso é para a gente se pensar, gente. Quais critérios a gente tem usado para avaliar a bênção do Senhor? Critério material? Conheci diversas famílias muito bem abastadas, com muitos recursos. Mas para que esses recursos fossem alcançados, talvez esse cara fosse um cara que não deu atenção para os filhos. Foi um cara que defraudou todo mundo que passou pela vida dele. Foi um cara hoje que não conversa com o irmão, não conversa com o pai, por causa de dinheiro. Vocês estão entendendo como os valores do mundo são a nossa finalidade última? Eu vou ter que mentir, eu vou ter que usurpar, eu vou ter que sonegar, eu vou ter que fazer todas as coisas relacionadas ao velho homem para que isso seja conquistado. Isso é loucura, gente. Quarto e última evidência de que estamos enraizados com os valores do mundo, quando estamos tão preocupados em ter e conquistar que nos esquecemos de praticar a justiça, a misericórdia e a compaixão. Desenvolvemos a cultura da indiferença. O que é a indiferença, gente? Falta de interesse, de atenção, de cuidado, de consideração, descaso, desdém. A palavra de Deus lá em Lucas 10 vai falar a respeito da parábola do bom samaritano. Vai dizer que um jovem foi espancado e deixado à beira do caminho, certo? Vocês já ouviram essa parábola? E aí na continuação vai dizer que um levita e um sacerdote passaram por ele. Fizeram o quê? Passaram. Simplesmente passaram. Viram aquele cara marginalizado, ferido, precisando de ajuda. E quem que no Antigo Testamento eram os sacerdotes e os levitas, gente? Vamos, pode participar, gente. Vocês me animam até. O sacerdote e o levita eram representantes do templo. Eram pessoas responsáveis, por exemplo, pela liturgia, o Pedrão da vida, o Raulzão da vida, né? Eram pessoas que tinham uma posição
eclesiástica, eram pessoas responsáveis pelo contexto religioso. Só que eles olham aquela pessoa precisando de uma ajuda e eles passam. E a palavra de Deus, ela fala que um samaritano. O samaritano, para quem não sabe, era um judeu miscigenado. Era meio judeu e meio outro povo, né? É quando os judeus eles tinham filhos com pessoas de outros povos. E aí eles eram considerados cerimonialmente impuros para a religião de Israel, né? Então a Bíblia usa como herói da história um samaritano. E aí muitas vezes eu gostaria de te fazer a pensar. Será que eu e você, a gente não tem passado de largo pelas pessoas que muitas vezes precisam de uma oração, de uma provisão, muitas vezes tem precisado de uma mão, de estender uma mão? Cultura da diferença, gente. Por quê? Porque eu estou preocupado simplesmente com os meus objetivos, com os meus recursos, com o meu celeiro cheio, com a minha família. E aí eu não consigo ficar sensível a todas as outras coisas. Isso, para mim, gente, é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano. Ele enxergar a dor do outro e ele não se compadecer. Ele enxergar as pessoas à sua volta indo para o inferno e ele não se colocar em direção daquelas pessoas. Ei, você que falou que nasceu de novo, presta bem atenção. Tudo que está fora do teu lugar, à tua volta, é tua responsabilidade. Tudo. Quando uma pessoa precisa de um recurso, quando a pessoa precisa de um aconselhamento, quando a pessoa precisa de alguém que estenda a mão, é tua responsabilidade. Vou falar algo que aconteceu para vocês. Um dia a gente estava fazendo um trabalho com os moradores de rua e eu desenvolvi uma familiaridade com eles. Eu conhecia eles, né, porque sempre junto. E aí um dia eu vi um cara que eu não conhecia. E aí eu entreguei uma marmita para ele, fui dar um abraço nele, ele falou, eu estava te esperando. Eu olhei para ele e falei, não te conheço, doidão. Ele falou, né, eu não falei assim, mas eu falei, gente, não estou lembrado dele. Aí eu perguntei para a Nicole, você lembra dele? Não, não lembro dele. E eu falei, irmão, mas você chegou quando aí na cidade? Ele falou, eu cheguei hoje. Eu falei, mas então como você estava nos esperando? Ele falou, porque eu espero da igreja que ela nos abençoe. Se não for vocês, quem seria? Parece até piada, né, gente? Se eu e você, que somos representantes dignos do Evangelho, pessoas que se dizem cristãs, que nasceram de novo, a gente não tem a capacidade de ser relevante na vida das pessoas, quem dirá o mundo, gente? Quem dirá as pessoas que não temem ao Senhor, que não tiveram seus olhos abertos pelo Evangelho? E aí você vem me dizer, é Ele que eu estou gastando a minha... Você não pode falar nada, hein? Será, gente, que a gente está gastando nossa vida por Jesus? Será que isso aqui... Qual que é a base de toda a religião, gente? Vamos estudar aí para vocês verem todas as bases de todas as religiões. Existe um Deus lá em cima. Ele tem o poder de te abençoar e de te amaldiçoar. Você vem e presta um sacrifício para esse Deus a troco de um benefício. Isso é a base de todas as religiões. Sacrifício a troco de benefício. O simples fato de você vir entrar num culto aqui e falar, pai, eu estou aqui, tá? Se puder depositar alguma coisa lá na minha conta, eu vou ficar bem feliz. É mais ou menos isso que a gente desenvolve com o Senhor. Pai, eu estou cumprindo todas as formalidades, ó, o dízimo está em dia. Minha participação no culto, inclusive estou servindo no ministério. Agora pode depositar o cheque na minha conta. Você sacrifica algo para que um benefício seja agraciado sobre a tua vida. Isso é maldição, gente. O Evangelho parece que é totalmente diferente. Que a partir do momento que a gente fala que ama a Deus, parece que amar o próximo passa a ser uma característica natural da nossa vida. Um senso de responsabilidade é gerado. Você entende que tudo o Senhor te dá tem que estar disponível para você compartilhar. Quem aqui que tem essa ideia, gente? Teus recursos estão
disponíveis para o Senhor, gente? Verdadeiramente? Ninguém vai levantar a mão? Levanta um aí só para mim. Amém, gente? Talvez a gente chegue e fale que quer entregar toda a nossa vida para o Senhor, mas a gente entrega 90%. A partir do momento que você tem que se sacrificar pela causa do Evangelho, ser uma provisão do Senhor na nossa vida, você fala, aí não, né? Cultura da indiferença, gente. Quantas pessoas que têm padecido à tua volta, quantas pessoas que têm sofrido à tua volta, quantas pessoas que têm precisado simplesmente de uma mão estendida e falar, filho, vamos caminhar junto. Vamos lutar o bom combate. Vamos buscar o Senhor, eu vou abençoar a tua vida. Claro que tem pessoas que elas vão, desmerecer isso aí. Hoje lá no APA, vocês acham que os 70 vão se recuperar? Claro que não, gente. Inclusive é uma pequena parte, né, Mike? A gente lida com um índice de recaídas muito grande. Mas a nossa recompensa está naqueles que permanecem. Vou contar um exemplo para vocês. Eu sempre esperei muito recompensas por tudo aquilo que eu fazia. E aí quando o Senhor ressignificou esse modelo mental doentio, eu fiquei muito feliz, porque eu passei a procurar outro tipo de recompensa. Esses tempos atrás eu estava sacando um dinheiro lá na Caixa Econômica. E aí bateu nas minhas costas um maluco. E eu falei, e aí, mano, lembra de mim? Eu falei, será que eu já vendi droga, ou já usei droga com esse maluco, briguei com esse cara, o que eu aprontei com esse cara? Esse cara vai querer brigar comigo, né? Eu falei, irmão, vagamente, né? Tô lembrado assim, mas de relance. Ele falou, irmão, eu no começo do projeto APA, eu fiquei internado lá com vocês, eu fiquei por volta de 2 ou 3 meses. O Senhor usou a vida de vocês de uma forma que hoje o Senhor restaurou a minha vida. Faz mais de 2 anos que eu estou em pé. O Senhor restaurou o meu casamento, que a minha esposa tinha ido embora de casa. O Senhor restaurou o meu trabalho. Enfim. E aí, cara, eu falei, cara, glória a Deus pela sua vida, né, e tal. E a gente terminou a conversa ali. E ele falou, eu queria te agradecer. No momento que esse cara virou as costas, o Senhor falou, é essa a tua recompensa. Será que a gente está disposto, gente, a se mover em direção desse tipo de recompensa? Onde a vida do outro vai ser impactada por aquilo que você faz em direção a ele? É da gente se pensar, gente. Será que eu estou disposto a abrir mão de todos os meus interesses próprios? Porque parece que para Jesus o caminho do verdadeiro evangelho é um caminho de morte. Onde você morre para você mesmo, para que Cristo resplandeça através da sua vida. Amar os outros, se sensibilizar com as pessoas, elas passam a ser características suas naturais. Você não precisa não forçar uma barra. Tá dando para entender, gente? Para a gente finalizar. Pode passar, Pedrão. Valores do reino. Gente, lembrando que os valores são um ponto de partida da forma como a gente se relaciona. A partir dos seus valores, você vai se relacionar com as pessoas, você vai enxergar as possibilidades. E aí o Senhor vai falar a respeito de valores imperecíveis, onde nem traça nem ferrugem corrói, e nem onde ladrões arrombam para roubar. Então, esses valores, eles passam a ser os nossos alvos. Perdão, alegria, verdade, justiça, paz, fraternidade, obediência, santidade. Então, a partir de então, isso aí tem que ser o nosso alicerce. As tuas atitudes, elas têm que denotar daquilo ali. Elas têm que vir a partir daquilo ali. Né? Esses dias eu até estava compartilhando na cela. Quando a gente se converte, gente, o próximo passo da conversão, hoje eu tenho isso muito enraizado no meu coração, é a desconstrução. O que é a desconstrução, gente? É tudo aquilo que o mundo criou dentro de você. Precisa ser desconstruído para aquilo que é de Deus seja construído. E aquilo seja o alicerce, o ponto de partida determinante em toda a tomada de atitude, da forma como você enxerga as pessoas. Quando você desconstrói um modelo doentio, que está ligado simplesmente...
está relacionado simplesmente ao teu desejo, à tua satisfação, e aquilo que é do Senhor é gerado no teu coração, você passa a ver as pessoas com uma ótica diferente. Você passa a ver as tuas responsabilidades de uma forma mais clara, mais limpa, mais perceptível. Você não consegue ficar indiferente às pessoas que sofrem ao teu lado. Você se coloca como provisão, como homem de Deus, como homem que estende a mão, como homem que mostra, que aponta um caminho. Senão, gente, o sal vira açúcar. A luz é quebrada. Qual que é a finalidade dessa luz aqui, gente? Pode falar. Iluminar. Tua vida é para iluminar. Uma cidade edificada sobre o alto. É tua vida. Tua vida aponta para um caminho, tá? Os olhos se voltam para nós quando a gente fala que é cristão, sim ou não? Se voltam, gente? Se voltam. Vamos ver se ele é tudo isso aí mesmo. Olhares de censura, olhares críticos. Talvez hoje a nossa baixa efetividade no contexto da evangelização, ela vai representar valores fundamentados na escada existencial errada, na parede existencial errada. E hoje eu queria te convidar a ficar em pé. Queria chamar o grande Raul aqui. E eu queria te levar a você buscar no Senhor. Quais que têm sido os valores, os princípios básicos, elementares da tua vida, que têm trazido sentido, que têm trazido senhorio. Enquanto que o Raul louva ao Senhor, eu queria te convidar a se colocar num contexto de oração e buscar o Senhor e falar: Pai, esses dias eu tive uma direção muito clara que o Senhor falou que queria que eu me refinasse as minhas intenções. O que é a intenção? A intenção é aquilo que você busca, o objetivo que você busca, certo? Então hoje eu quero te convidar a orar. Pai, refina minhas intenções, os meus valores, aquilo que traz sentido para a minha vida. Amém, gente? Estou achando vocês muito quietos. Não vim atrás de bênçãos. Jesus não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Eu não vim atrás de bênçãos. Jesus não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, Senhor. Nada mais, nada além de ti. Só quero
nada mais, Jesus, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, e nada mais, Senhor, nada mais, nada além de ti, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, ó Jesus, queremos ser como tu és, Jesus, manso e humilde, manso e humilde, ó Jesus, ó Jesus. E Ele parte o pão, Ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. E Ele partiu o pão, e Ele partiu o pão, Ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. Ele se esvaziou por inteiro, e o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. E a nossa canção é: tudo que eu tenho é teu, Cristo, tudo que eu sou é teu, Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu, tudo é teu, tudo que eu tenho é teu, Cristo, tudo que eu sou é teu, Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu, minha casa, meu dinheiro, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo teu, minha casa, meu dinheiro, minha casa, meu destino, tudo teu. A palavra de Deus vai nos dizer que a vida de um homem, ela não consiste na quantidade dos seus bens. Então hoje, a tua trajetória, a tua jornada não pode ser determinante aquilo que você constrói materialmente. Parece que para Jesus o que importa mesmo é que tipo de pessoa que eu e você nos tornamos. Que a gente possa voltar os nossos olhos para aquilo que realmente importa. Que a gente possa gastar os nossos dias com aquilo que tem valor e não preço. Que a gente possa nos colocar diante do Senhor e Pai, em nome de Jesus, tudo que eu tenho é teu. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, Pai.
essa palavra nos convida a avaliar aquilo que realmente temos buscado como prioridade em nossas vidas. Que essa noite a gente possa desconstruir todos os valores equivocados, Pai, que construímos durante uma vida sem Deus, para que tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é amável seja construído. Que a gente possa nos refinar as nossas intenções, que a gente possa nos colocar, Pai, num caminho de justiça, homens lavados, homens remidos, homens relevantes numa sociedade que perece, Pai. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Glória a Deus. E eu tenho uma notícia para vocês. Essa semana você já vai ter uma experiência aí de poder se colocar diante de alguém no contexto de provisão, de palavra, no contexto de ser relevante na vida das pessoas. O Senhor te abençoe, que você tenha um excelente domingo.